Bem, falamos a respeito de erosão, que é a remoção das partículas, né? Fragmentos de rocha no solo, pela ação gravitacional e, no caso do clima tropical úmido, pela ação das águas, né? Tem esse papel importante. Bom, a partícula estando disponível, depois dela ser removida do material, do local em que ela estava, ela pode ser transportada pelas águas continentais, no caso que nos interessa são os rios, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso aí agora, né? Então, essa figura, a mesma figura que nós vimos anteriormente, né? Ela mostra, só voltando aqui, desculpem, ela vai mostrar para a gente, então, o transporte, como é que ele se dá, né? O transporte se dá nos canais, né, dos rios, desde as encostas, em função da concentração das águas e da energia daquele sistema, né? E vai transportar as partículas, né, os fragmentos de rocha, quer seja na fração lama, na fração areia ou na fração cascalho, e vai transportar também os íons em solução, e os íons e compostos em solução, né, no meio das águas turbulentas, em direção aos níveis de base, né? Também só lembrando que parte desse material lixiviado, né, ele penetra no espaço permeável e poroso das rochas e avança por esse espaço enquanto ele existir, né? Se houver uma barreira, ele para, né? Então existem as águas subsuperficiais que podem estar no solo, propriamente dito, mas pode estar nas rochas também. Existem rochas permeáveis e porosas que acumulam águas, né? A água em subsuperfície, nos solos e nas rochas, ela se movimenta. Também pode se movimentar tangencialmente, lateralmente, em função da existência de barreiras, né, litológicas. Rochas impermeáveis abaixo, né, podem causar então a movimentação e ela pode atingir os níveis de base também. Numa situação que não nos convém discutir agora, porque é mais complexo e foge nesse momento ao interesse dos nossos estudos. Mais uma vez a gente sabe, né, das frações que são disponíveis a serem transportadas. Quanto maior é o diâmetro, maior é o peso, né, porque o conjunto de minerais disponíveis a serem transportados não é um enorme número de minerais disponíveis. A maioria deles são transformados pelo processo intempérico, né? Então ficam poucos os minerais que são disponíveis a serem transportados. Desculpe. Dentre eles, os mais comuns, o quartzo é o mais comum deles, né? Ele tem uma densidade de 2,65, né? Os demais minerais comuns são menos densos que o quartzo, né? Então a gente pode trabalhar em cima da densidade do quartzo para poder entender, né, se ele é o mais abundante, quanto maior é o tamanho do grão, né, mais pesado é aquele grão, né? Porque a composição média vai ser rica em quartzo, né? Dificilmente vai ter um fragmento na fração cascalho só formado por argila minerais, que tem uma densidade menor que o quartzo, né? E ele é inconsistente isso, né? Ela se quebra facilmente. Então, normalmente, essa é uma relação que a gente faz. Evidentemente que quanto maior o tamanho, maior o peso, então, e maior a energia necessária para transportar aquilo, né? Aquele fragmento, se transportar ao longo do tempo, né? E isso, então, é importante que a gente entenda, né, que existem, para partículas de tamanhos diferentes, processos de transporte diferentes em meio aquático, né? Nós já vimos que essa cartela é utilizada para a gente poder entender o tamanho dos grãos, classificar as amostras que a gente, porventura, precise pegar nos rios, né? Vimos também que a lupa é um material importante nisso. E essa figura traz aí informações interessantes sob forma de desenho, que é a maneira mais fácil da gente entender isso.
Ela diz respeito ao modo de transporte de grãos em meio aquático, em condições de vazões medianas dos rios. Né? Então, é ilustrativo e mostra os principais processos, né, de transporte de fragmentos que vão variar, evidentemente, com a energia do sistema, mas a gente está trabalhando num desenho que mostra a velocidade, a energia mediana de um rio. Né? E aí a gente tem os processos de transporte, então, caracterizados. A figura mostra, de maneira interessante, que o substrato aqui, que está aqui embaixo, que pode ser, normalmente é rochoso, ele é coberto por um conjunto de partículas que estão aqui, depositadas, paradas, né? Sem movimentação, mas não quer dizer que é o seu destino final. Elas podem ficar aí ou podem, em condições de maior energia, serem transportadas rio abaixo. Né? Então é um processo que, se a gente pudesse usar os termos coloquiais, né, uma partícula vai se movimentar ao longo do rio, as partículas mais pesadas, vai como se fosse baldeando, né, ele vai ser transportada, mas o transporte para, espera uma próxima condição energética maior, vai se movimentar e assim, consequentemente. Quer dizer, ela vai ser transportada à prestação e não à vista de uma vez. Né? Bom, as partículas mais pesadas, elas, portanto, né, as maiores, elas vão ser transportadas junto à superfície, né, do fundo do canal. Né? Elas vão se mover arrastando ou rolando em torno do seu próprio eixo. Né? Os cascalhos normalmente se movem assim nas condições medianas de rio, normalmente só nas cheias é que os cascalhos, né, se movem. Né? E a tendência é essa, ao longo do tempo eles vão parando, ou vão batendo uns contra os outros nesse processo, vão quebrando, vão diminuindo o tamanho das partículas, elas vão se movimentando via abaixo, né? E cada vez vão ficando menores, vão ficar mais na fração areia. Por isso que os rios de cabeceira, quando a gente vai nas cachoeiras, você vê uma série de blocos de rocha, né? de matacões, né? Acima de 25 centímetros, de blocos, de seixos, né? E à medida que você vai para as porções medianas dos rios, aquilo tende a desaparecer pelo impacto, quebra e abrasão dos fragmentos maiores. As areias, que são, né, aquele fragmento, né, entre 2 milímetros e 6 centésimos de milímetro, né, de diâmetro, eles são transportados rolando e saltando, né, nas condições medianas de, né, mais comuns de energia, rolando no substrato ou saltando. Mas a saltação se dá por um fragmento que já foi suspenso, ele bate em uma areia, essa areia vai saltar. Se ela bater em outro, pode ir saltando e assim vai. Então, a saltação e rolamento são os dois tipos de transportes da fração areia. E da mesma forma que aconteceu com a fração cascalho, as areias também podem se fragmentar em partículas cada vez menores, né? E nesse caso, vão atingindo a fração lama, vão em suspensão. O que é suspensão? É a condição de transporte que, devido à turbulência das águas em movimentação, impede que aquelas partículas, dado o seu pequeno peso, porque tem pequeno diâmetro, se depositem no fundo, elas vão ser transportadas em suspensão. É aquilo que dá, em boa medida, a condição de turbidez de uma água. Né? Quando a gente olha para rios turvos, a boa parte daquele material de turbidez das condições antropizadas que a gente vive é em função das partículas de lama em suspensão. A outra parte, a depender das condições de saneamento das águas, até chegarem aos rios, saneamento dos núcleos urbanos, boa parte é material orgânico, né, levado pelo esgotamento, né, doméstico, não tratado, né, das águas. Né. Sem tratamento desse esgotamento, o que você tem então é o excesso de matéria orgânica disponível. Né.
Além desse material, ainda tem todo um conjunto de elementos químicos que vão favorecer o desenvolvimento de algas, né? O potássio utilizado, né, em fertilizantes de plantas nas cidades e também em alguns do material de limpeza, né? Ele favorece a proliferação de organismos, né? Então, a parte da turbidez é de matéria orgânica, a outra parte é física do material, né, da fração lama em suspensão, né? Rios cristalinos existem, né, junto às cabeceiras quando as rochas são ricas em quartzo. Então a tendência é que as águas fiquem cristalinas, né? E também no período mais seco, no período fora do período chuvoso, devido à menor turbidez das águas. Minha filha está chorando ao fundo. Tá. Coisas da vida, né? De gravação de aulas, né? Não vou me importar com isso, espero que vocês não se importem. Então, o que acontece? Nas condições de serras com rochas cristalinas, ricas em quartzo, né? Sobretudo os quartzitos, os quartzo-orenitos, né? Elas tendem a ter águas cristalinas. Sobretudo no período no período seco, né? O período sem chuva, né? O período de estiagem, em que a chegada de material das encostas nas calhas dos rios é menor, né? Também a gente vê em climas temperados, você vê rios de águas cristalinas, né? Mesmo em condições mais baixas, né? Com rochas diferentes, normalmente porque a taxa de insolação e a temperatura dos rios é pequena, das águas, então desfavorece o crescimento, né, de algas, né, e inibe então a turbidez, né, gerada por matéria orgânica. Então, assim, na nossa condição, a tendência é que alguns rios de cabeceira sejam cristalinos e os demais sejam turvos, quer seja por matéria orgânica, quer seja por material em suspensão, né? Essa é a condição mais comum dos rios onde a gente vive. E esse é um aspecto interessante também, só ressaltando, que eu acho que vale a pena ressaltar. Um rio turvo não quer dizer que ele é um rio poluído, não necessariamente, né? Ele pode ter somente material físico em suspensão, né? O ser humano não gosta muito de nadar nessas condições, ou de mergulhar, porque não vê o fundo, né? Não sabe o que tem ali, fica um pouco preocupado, né? Mas não quer dizer que a água seja péssima condição. Bem, as águas, elas interagem, né, com as chamadas paredes do canal, né? No fundo, no canal, você tem uma rugosidade natural em função da diversidade de tamanhos de grãos de partículas existentes, ou mesmo rochas aflorantes ali, o que causa uma turbulência no caminho das águas, né? E isso causa as águas serem turbulentas. Quanto mais turbulentas as águas, maior é a condição de levar material em suspensão. Mesmo a areia fina, na época das cheias, não mencionei, né, no slide anterior, mas na época das cheias a energia dos rios aumenta, então parte da fração areia pode ir, sobretudo as areias mais finas, ir em suspensão também. Diminui a vazão, diminui a energia do rio, essas areias tendem a assentar, né? Mas naquelas condições, né, nessas condições medianas, a areia vai em condições de transporte fundo, né? Fundo, rolamento e saltação. Bem, essas águas elas tendem a se mover no sentido do declive dos rios, mas nem sempre isso acontece. O que acontece é que pode haver também redemoinhos, né, que são coisas efetivas que existem nos rios, né, de seções amplas, da ordem de dezenas de metros, isso é comum, sobretudo se o substrato, o assoalho do canal do rio for irregular, com afloramentos rochosos, com blocos, cascalhos, né,
matacões lá no fundo dele. Né? E existe também a condição de retorno, né? Correntes de contra-corrente, em função do atrito e da irregularidade da parede do canal, você pode ter condição de retorno dessas águas. Né? Isso pode vir a acontecer também, né? Em função dessas irregularidades. Bem, ao longo do processo de transporte, você, em função do atrito dos grãos, né, entre si, né, quando eles são transportados, e com as paredes, né, do canal, o que acontece é essa modificação na forma dos grãos, no tamanho deles, ele é comum de montante para jusante. Também a composição mineralógica varia. Por quê? Nós precisamos lembrar que esses grãos, né, eles não saem da área de erosão para a área da foz dos rios, foz final, junto aos níveis de base de uma vez. Eles vão, pouco a pouco, se movendo até as posições, até os pontos finais. Né? E aí o que acontece? Eles também estão sujeitos a transformações, né? Pelo ataque, né, das águas, ataque químico, né, daquelas águas, né, ali pela passagem por tubos digestivos de vermes, né, aquáticos, essas coisas todas, então podem causar então a modificação. Né? Então isso faz com que, nessas condições, a gente tenha dois aspectos interessantes. O primeiro é que ao longo do curso da água, o que vai haver é uma tendência à diminuição e homogeneização dos grãos no assoalho do rio, tendendo a ficar eles com tamanhos de grãos da fração areia, normalmente, né, e bastante homogêneos. A gente fala de a homogeneização do tamanho dos grãos em seleção. Seleção é como uma seleção de uma equipe de vôlei, de basquete, futebol. Né? Uma seleção, quer dizer, significa que todos deveriam ter as melhores condições de jogo. Né? No nosso caso, teriam as mesmas características, né, em tamanhos ao longo do tempo. Né? Então, o sedimento bem selecionado, a tendência é que tenha uma distribuição do tamanho dos grãos, né, em que a moda coincide com a média, né? Seria estatisticamente isso aí. Ao passo que em sedimentos mal selecionados você tem uma dispersão, né? Um desvio padrão bastante grande, né? E a moda divergente da média. Então seria mais ou menos isso. Né? Ao longo também do transporte, devido ao atrito entre os grãos, parte das quinas deles tendem a ser desbastadas. Existe uma tendência ao aumento do arredondamento das partículas. Arredondamento é a eliminação das quinas e arestas, e não o aumento da condição de ser esférico. Esfericidade é uma coisa, arredondamento é outra. Então a tendência dos grãos a perderem então essas quinas e ficarem mais arredondados, né, na forma, quer seja numa forma mais próxima à esfericidade, à esférica, ou a forma num pãozinho francês, por exemplo. Né? São aspectos então que vão, né, das nascentes até a foz dos rios. Existe também aquilo que é chamado de maturidade mineralógica, que é a seleção mineralógica, né, ao longo do transporte, né, da trajetória de transporte das partículas no rio. A tendência é que os minerais, né, os poucos minerais que não sejam quartzo e argila minerais que adentram o rio, ou fragmentos de rocha, a tendência é que eles têm características físicas diferentes do quartzo. O quartzo tem uma resistência ao ataque químico grande e normalmente eles têm uma resistência mecânica grande. Então o atrito causa abrasão no quartzo, mas em outros minerais causam abrasões maiores, os feldspatos, as micas, né? Enfim, um conjunto de minerais que estariam disponíveis, eles tendem a se quebrar e ir diminuindo
cada vez mais o seu tamanho e ir em suspensão até o nível de base e não ficam nas amostras no assoalho dos canais. Né? Isso são as seleções causadas pelo transporte.